Para que possamos entrar na discussão de hoje, eu quero que você vejam essas imagens do Trump anterior à entrada do governo nesse ano. Portanto, esse vídeo é anterior a 2025. Remember, during the campaign, I'd say we're going to end up being another Venezuela, but on steroids, big scale version, big, large, beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making the dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get, tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. And these people are talking about not doing oil. We have liquid gold, the best, most beautiful stuff you can get. Liquid gold, better than gold, right under our feet. We have more than Saudi Arabia. We have more than... Muito bem. Agora fica explícito e evidente qual que são as intenções dos Estados Unidos diante da Venezuela, ou seja, vem com o discurso de combate às drogas e, na verdade, o que interessa ali é o petróleo, cada vez mais explícito nas falas do próprio atual presidente dos Estados Unidos. E vejam que agora a coisa simplesmente escancarou, ou seja, agora o governo dos Estados Unidos deu carta branca à CIA para agir pela queda do Maduro. Então, é sempre bom lembrar que, em primeiro lugar, os Estados Unidos inventou um cartel, que é o cartel de Los Soles, que nem existe, né? Depois, em seguida, em segundo lugar, declarou esse cartel como organização terrorista. E, em seguida, em terceiro lugar, colocou o presidente Maduro da Venezuela como chefe supremo dessa organização terrorista, né, dessa organização de narcotráfico, uma organização que nem existe. Lembre-se que, para com o Iraque, os Estados Unidos inventou que tinha armas de destruição em massa. E, em seguida, vocês sabem do que acabou acontecendo, né? E veja, como quarto elemento, depois de eleger aí, inventar que o Maduro é o chefe dessa organização e dar aí uma recompensa de 50 milhões de dólares, mandou aí 4.500 marines para a costa da Venezuela. Será que agora vão levar a sério as ameaças do Trump? Chega de achar que ele é um mero fanfarrão, que é um louco, né? Só porque ele disse que ia anexar o Canadá, que ia anexar a Groenlândia e não o fez. A situação com a Venezuela é outra. A Venezuela simplesmente tem aí as maiores reservas de petróleo do mundo, né? E, obviamente, os Estados Unidos têm um histórico de intervenções, não na América do Sul, mas na América Central. Os Estados Unidos já foi lá e invadiu diretamente o Panamá, né, derrubou o Noriega. Os Estados Unidos fez intervenção em Granada, numa pequena ilha. Os Estados Unidos até tentou, né, entrar em Cuba e acabou se dando mal, né, logo no início ali da Revolução Cubana. Mas aqui na América do Sul ainda não teve nenhuma intervenção. Mas não podemos achar que isso é só uma ameaça vazia, né? E além disso, veja como as coisas vão se arquitetando, vai se criando todo o ambiente para você dar, digamos, uma situação, um desfecho dos piores possíveis do ponto de vista do imperialismo. Ou seja, agora se elegeu a Maria Corina Machado para o Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, porque afinal de contas é muito mais interessante dizer que está se intervindo diretamente contra a Venezuela em nome de uma Prêmio Nobel da Paz, que é, portanto, opositora ao sistema, que busca, entre mil aspas, a democracia, do que dizer abertamente que está indo lá
para fazer o que fez com o Iraque, né? Inventa uma mentira e vai roubar os bens minerais, no caso, o petróleo. Mas é sempre bom lembrar que, em termos de Prêmio Nobel da Paz, você tem sempre altos e baixos aí, sempre teve, né? Você tem pessoas muito interessantes, como o argentino Adolfo Pérez Esquivel, que já está com 94 anos e simplesmente colocou o dedo na ferida diante da Maria Corina Machado, que é uma golpista. Aliás, Maria Corina Machado é uma senhora a qual vem aí lambendo, puxando o saco, sendo membro central dessa extrema-direita venezuelana, que está ligado aos Estados Unidos desde o governo Bush Jr., né? Então, não é de hoje que essa figura está por aí. Sem contar que ela pede intervenção dos Estados Unidos, pede, portanto, um golpe dos Estados Unidos contra o seu próprio país, que em outros países ela seria simplesmente declarada como condenada à pena de morte, prisão perpétua, penas gigantescas, né? Mas vejam como é que é a situação na via colonial latino-americana, né? E vejam, ela não só pediu intervenção do governo dos Estados Unidos, como também foi pedir intervenção para o Netanyahu. Ou seja, seu partido já está ligado aí aos sionistas, não é de hoje. Portanto, vejam quem é essa figura, né? Bom, até aí, Prêmio Nobel da Paz, até o Harry Kissinger já ganhou, e veja que ele é o rei dos golpes de Estado aqui da América Latina, sem contar o próprio Obama também já ganhou esse prêmio, né? Obama, que simplesmente contribuiu pela destruição da Síria, da Líbia, do Iêmen, deu continuidade ao Iraque, à guerra do Afeganistão. Então, carece uma boa parte de credibilidade esse Prêmio Nobel da Paz. Isso aí, sem contar que o Prêmio Nobel de Economia é a mesma coisa, né? Quem mais ganhou o Prêmio Nobel de Economia? Estados Unidos e Reino Unido. 57 dos Estados Unidos e 12 do Reino Unido, totalizando 69. Dos 99 até agora, né? Ou seja, portanto, de 99 a 69 ficaram nas mãos de quem? Desses dois países que simplesmente só reproduzem nos últimos anos a ideologia liberal e neoliberal, né? E, portanto, tudo concentrado, inclusive, em apenas 8 escolas, grandes universidades desses dois países, né? Ou seja, Chicago, Stanford, London, né? Instituto Econômico de London. Então, não tem que levar a sério nem Prêmio Nobel de Economia, nem Prêmio Nobel da Paz, que isso já virou palhaçada de primeira ordem, né? Então, temos que considerar que o imperialismo continua, apesar de muitos aí não levar a sério o que vem a ser o imperialismo, mas essa continuidade de intervenções da CIA aqui na América Latina mostra bem o papel que os Estados Unidos nunca deixou de exercer. Claro que nos últimos tempos, né, depois da queda da União Soviética e do leste europeu, os Estados Unidos exerceu de uma maneira mais soft, né, era o soft power. Mas agora, né, simplesmente o Trump, como o próprio Bolsonaro, né, são dois caras que falam demais, é o famoso falador, né? É o cara da extrema-direita que simplesmente é boca aberta, né? Simplesmente diz tudo o que vai fazer. Vejam que o próprio Bolsonaro foi descrevendo o próprio golpe, o qual ele ajudou a conduzir, a ser o mentor desse golpe tabajara, né? Então o Trump também, né? Simplesmente explicita
aquilo que, se você pegar nos livros do Moniz Bandeira, um grande estudioso aí dessas intervenções dos Estados Unidos na América Latina, os Estados Unidos sempre o fez, tá? Bom, eu já fiz aqui um outro vídeo sobre a Venezuela, sobre essa relação dos Estados Unidos e a Venezuela contemporânea, eu venho estudando, né? Venho escrevendo, inclusive, desde os tempos de Chaves, né? Portanto, deixo aqui como indicação para você esse outro vídeo. E lembre-se também que está rolando aí o curso sobre o livro do Steven Mesaros, Para Além do Leviatã, né? Continue aí assistindo, acompanhando, lendo a obra, e semana que vem eu já volto aí com os novos vídeos do Steven Mesaros. Até a próxima, deu joia, comente aqui embaixo, divulgue esse vídeo, veja o anterior se você não viu, e nos vemos aí nos próximos vídeos.